texto da palavra? É 7:50 agora? É isso mesmo? Bom, horário bom. Mas não vou demorar. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento. Não é muito difícil achar, viu, irmão Ademir? O segundo livro de Samuel é fácil, é depois de 1 Samuel. Muito fácil. Segundo Samuel é depois de 1 Samuel. Que dica boa, né? Amém. Segundo Samuel, capítulo de número 24. Verso 18. O Marquinhos vai colocar aqui pra gente. Isso. Aqueles irmãos tem irmãos que gostam de manejar a Bíblia, marcar alguma coisa, mas aqueles que não trouxeram a Bíblia pode acompanhar no telão aqui comigo, tá bom? Essa é a versão que a gente usa mais aqui, que eu procuro usar. É a revista e atualizada, é isso? Marquinhos, não, ali está revista e corrigida, né? É um C ali no final? Então é a Almeida, revista e corrigida. Temos algumas traduções que o significado é o mesmo, mas algumas palavras, né, que muda a semântica dela para ir adequando aí aos novos linguajares. A minha é a revista, Almeida, revista e atualizada. Aquela ali tem um C, que é corrigida. É uma versão antes da atualizada. Aliás, atualizada é porque é atualizada. Mas, então, depois dessa pequena aula de bibliologia, nós vamos ler o texto, que diz assim: naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, lá na terra, na chácara, no sítio de Araúna. Pode passar. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Gade era o profeta, aquele que falava pelo Senhor, dizendo a Davi. Davi era o rei. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Verso 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, eis os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, disse ainda: que o Senhor teu Deus te seja favorável, te seja propício. E aqui está o versículo chave da nossa leitura, que diz: porém o rei, Davi, respondeu a Araúna: não, eu não quero nada de graça, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, pagou pelos bois 50 siclos de prata. Até aqui eu quero ler com os irmãos o texto, destacando aquele verso em que o rei diz para Araúna: não darei ao meu senhor aquilo que não me custa nada. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de podermos estar aqui na sua casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela sua palavra, que nos ensina, que nos instrui. Muito obrigado pela vida de cada um dos jovens, das nossas crianças que estão lá, os irmãos que estão servindo em vários âmbitos aqui do culto. Muito obrigado pela vida de todos os meus irmãos que hoje estão aqui e aqueles também que nos acompanham pela live. Louvado seja o seu nome. E que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Queridos,
a história em si não é difícil, pela própria leitura nós conseguimos entender, não é mesmo? Davi, como rei, queria oferecer um holocausto ao Senhor. Isso porque o profeta havia dito que ele deveria oferecer o holocausto a Deus, ele deveria ir a Deus, porque Deus estava zangado com o povo. Se nós formos ler o capítulo 24 desde o começo, amém, irmãos? Presta atenção aqui que agora eu falo rápido, hein? Então, Davi, ele precisava, instado pelo profeta, oferecer um sacrifício pelo povo, porque Deus estava zangado com o pecado do povo. E no capítulo 24 mesmo, nós começamos a perceber que Deus começou a deixar com que as pragas viessem sobre as suas terras, matando suas ovelhas, e não deixando com que os seus frutos, as suas plantações fossem prósperas. Isso porque, eu já ensinei aqui várias vezes, que no Antigo Testamento o povo tinha um pacto com Deus, um contrato com Deus. E qual que era esse contrato? Se vocês obedecerem o mandamento, serão abençoados. Se vocês desobedecerem o mandamento, serão amaldiçoados. Na verdade, não é que Deus iria fazer o mal. Deus simplesmente tiraria a sua mão protetora de sobre o povo e deixaria com que todas as maldades do mundo viessem sobre o povo. Deus comprometeu proteger o povo, abençoar o povo, enquanto eles permanecessem fiel na obediência aos mandamentos. E quando o povo começava a desobedecer ao Senhor, era imediato. Logo começava a ser o quê? Morrer os animais, as plantações começavam a não vingar, as coisas começaram a ficar ruins. Se o povo não se arrependesse, não se voltassem para Deus, começava a ter peste, doença no meio do povo. É por isso que algumas vezes nós vemos os profetas se levantando e falando para o povo: arrependei-vos, voltem-se para o Senhor. Vocês precisam entender que é em Deus que vocês terão vitória. E aí o povo muitas vezes se arrependia. O Antigo Testamento, eles tinham a prática de raparem as suas cabeças, de vestirem-se com panos de saco, fazerem jejuns de dias, para mostrar o seu arrependimento, a sua amargura, a sua tristeza diante do pecado. E assim, Deus perdoava, vendo o coração daquele povo, e voltava a abençoar o povo. E foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. O profeta diz a Davi que você precisa oferecer sacrifícios, holocaustos ao Senhor, você precisa interceder pelo povo, pelo pecado do povo. E Davi então vai com seus homens para a terra de um homem chamado Araúna, porque era ali que ele deveria fazer o seu sacrifício. E chegando ali, o homem já viu o rei chegando, e ele ficou com medo, porque o rei vinha com o seu exército, ele era poderoso. E aquele homem, com medo, temeu o rei, se juntou, se ajoelhou diante do rei, e o rei Davi disse: olha, eu vim aqui porque eu quero fazer um sacrifício aqui na sua terra, e eu quero sacrificar o Senhor nesse lugar. Talvez Araúna pensou que aquilo era um motivo que o rei estava dando para matar ele, expulsar ele, a sua família, enfim. E ele já de pronto disse: não, rei, você não precisa pagar nada, você pode pegar o que o senhor quiser aqui, o que é meu é seu. O senhor pode pegar a terra, escolher, pode pegar os bois, pode pegar a lenha, tudo que tem aqui o senhor pode usar para fazer o sacrifício. E aí Davi olha para aquele homem e diz: olha, Araúna, bote o preço, diga para mim quanto é que custa o aluguel da sua terra, os bois, a lenha, tudo que eu for usar aqui, depois você põe preço que eu quero te pagar, porque eu não vou dar ao meu Senhor aquilo que não me custe nada. E essa palavra nos ensina o coração de Davi, revela o coração desse homem que foi um dos homens mais poderosos de sobre a face dessa terra no seu tempo. Muito se fala do rei Salomão, não é? Do glamour do rei Salomão, o templo de Salomão. Salomão só mandou montar o templo. Davi é que deixou tudo pronto, o ouro, as construções, a madeira. Foi Davi que deixou tudo. O filho dele, que foi Salomão, apenas mandou construir e montar. O tamanho geográfico de Israel nunca foi tão grande quanto no tempo do rei Davi. Era um homem poderosíssimo, irmãos. E nem por isso ele deixava de temer a Deus. Ele era poderoso, mas ele tinha consciência de que Deus
era mais poderoso do que ele, de que o poder que ele tinha havia sido dado por Deus, e se Deus deu, Deus também era capaz de tirar. E é por isso que ele era um homem com o coração totalmente voltado a Deus. A própria palavra de Deus chama Davi de amigo de Deus. Era um homem que tinha um coração voltado às coisas do Senhor, e dentre outras qualidades, essa qualidade, ele sabia que ele precisava dar ao Senhor algo que custasse, um sacrifício ele precisaria dar ao Senhor, e não dar ao Senhor aquilo que não custasse nada. E hoje nós vivemos uma geração, e me perdoe por dizer a verdade, vivemos em uma geração que as pessoas estão indo à igreja apenas para buscar. Não vamos mais à igreja para adorar, não vamos mais à igreja para oferecer, não vamos à igreja mais para oferecer o nosso coração contrito, quebrantado, o nosso arrependimento, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso sacrifício de tempo. Não vamos mais à igreja. Os cultos hoje precisam ser 1 hora, 1 hora e meia, matando. Senão as pessoas já ficam incomodadas, querem ir embora. Isso uma vez por semana, não querem dar a Deus. Nosso coração é assim. Para tudo há um tempo, mas nós temos dificuldades. A nossa geração tem dificuldade de sacrificar ao Senhor coisas que valem, coisas que nos traz sacrifício. Para conseguirmos juntar um pouco de gente, precisa dar ar-condicionado, precisa dar banco. Não estou falando que isso é errado, mas se não fizer isso, quanto sacrifício Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, e ainda que não fizesse, Ele é Deus, e merece toda a honra, e todo louvor, e toda a glória, e toda a devoção de cada um dos nossos corações, meus irmãos. Nós invertemos a chave hoje. Olhamos para Deus, e isso é pregado nos púlpitos, como Deus fosse o Aladim. Ele é poderoso, mas para me servir. Ele tem poder, mas para realizar o que eu quero, para realizar o meu desejo. E Deus não é a moda de Aladim, do gênio da lâmpada. Não, Deus é o soberano, é aquele que te deu a vida, que te deu tudo que você tem, e que pode, se Ele quiser, sem prestar conta para ninguém, tirar tudo o que Ele te deu. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, tudo. E nós precisamos voltar a essa essência do cristianismo bíblico. Quem é Deus para nós? É alguém que está a nos servir, ou nós que devemos ser servos? Com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração diante dEle. E às vezes damos ao Senhor coisas que não valem nada. O nosso tempo, por exemplo, hoje do capital que mais vale é o tempo, né? Um mundo frenético, que nós precisamos de muito tempo, e dedicar um tempo ao Senhor é algo que é muito caro, muito difícil para nós. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para desafiar você. Talvez você entregar mais tempo ao Senhor. E não é de vir na igreja, tempo de estar em um ambiente junto com a sua família, falando de Deus, adorando a Deus, servindo ao Senhor, servindo ao próximo. Não apenas o tempo, mas podemos dizer também sobre os talentos que Deus te deu. Dons espirituais, mas dons naturais também. Porque há os dons espirituais, mas há dons que nós podemos fazer ao Senhor. O que nós temos feito ao Senhor? Também poderíamos dizer em relação aos valores, oferta, algo, abençoar alguém, abençoar com uma cesta básica alguém, ajudar. Está disposto a dar ao Senhor? Dar, ainda que seja às pessoas, mas como se fosse ao Senhor, para sacrifício do Senhor. O que nós temos feito a Deus? Um Deus que tem nos dado tantas coisas, irmãos. E às vezes nós temos dificuldades de
adorarmos a Ele, de sacrificarmos a Ele a nossa adoração, nosso louvor, o nosso tempo. Não é? Quanto tempo, por exemplo, só um desafio aqui para a gente raciocinar, quanto tempo nós passamos por dia na presença do Senhor? Por exemplo, lendo um texto bíblico, em oração, em comunhão com Ele, um tempo ali de oração silenciosa. Quanto tempo dedicamos por dia a isso ao Senhor? Difícil, não é? Será que a gente consegue? Alguém de nós aqui consegue tem dado meia hora do dia? Você tem 24 horas que Deus te deu, meia hora para fazer algo para o Senhor, buscar o Senhor, orar, servir alguém. Menos 15 minutos ao Senhor por dia. Será que nós deixamos esse tempo aí, servimos a algum propósito dele, algum ministério, algum tempo de oração mesmo? E a gente sempre diz, né, se o dia tivesse 30 horas ainda não dava. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E às vezes nós não estamos dispostos a sacrificar o Senhor. E nós aprendemos do rei Davi, que embora ele seja um homem rico e poderoso, ele sabia que tudo vinha do Senhor, e o coração dele sempre estava disposto a dar ao Senhor. Não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Nós temos muitas coisas a dar a Deus. De repente você fala assim: pastor, não tem tempo, não tem. Pastor, o senhor não sabe do meu sofrimento. Para de ser vítima, por favor. O Senhor, Ele espera que nós sejamos homens, mulheres autênticos, que se levantem com força, com poder, que vem do alto, a realizarmos algo para o seu reino, para a nossa casa. Sabe, você não precisa ir longe para abençoar alguém. Na sua família há pessoas que precisam, talvez, do seu trabalho, da sua oração, do seu serviço. Você poderia fazer isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmãos, meu desafio hoje ao nosso coração é refletirmos isso. O que é que nós temos sacrificado a Deus? Um Deus que nos dá tanto. O que temos disposto ao Senhor? O que temos colocado no altar ao Senhor? Somente as sobras, a sobra do tempo, a sobra das coisas. Nós somos instruídos pelo Senhor a dedicarmos a Ele. E me entenda, irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro. Estou falando de vida, de dedicação a Deus, de propósito de vida. O Rogério, na oração aqui, ele disse que quando, na geração dele, né, eu entendi assim, quando eles se converteram, se batizaram, eles estavam lá, imbuídos em um propósito de servir, de fazer, de querer realizar algo para o Senhor, trabalhar no ministério. Os jovens tinham vontade de ser missionários, os pastores tinham que ficar, calma, pai, calma. Não, eu quero ir para a África, eu quero ir para... Não, calma, não é assim, vamos ver. E hoje nós temos dificuldades de ver isso nos corações dos crentes, o desejo de servir ao Senhor. E é interessante que o desejo de servir já adora a Deus. Deus já recebe como uma adoração. Desejo de fazer. Às vezes muitas coisas podem nos impedir, mas aquela vontade propulsora, sabe? Um evangelho de paixão. Não vemos mais isso. Um evangelho café com leite, aquela coisinha. Não tem mais. E eu não estou, irmãos, falando aqui só de dons, por exemplo, carismáticos, porque tem muita gente também que desenvolve os seus dons carismáticos, mas é só isso que fazem. Se reúnem lá de vez em quando, falam umas línguas estranhas lá e não faz mais nada. As línguas estranhas, elas servem para a edificação da igreja, para depois a realização da obra de Deus. E às vezes os dons pirotécnicos, eles têm um fim em si mesmos nos cultos, e terminando os cultos, todos vão para suas casas,
tranquilos, como se o nosso sacrifício também não estivesse lá, em uma vida sacrificial, em uma vida de sacrifício à família, aos filhos, à esposa, uma vida sacrificial. Pais que reclamam dos filhos pela internet, estão se enfiando em clínicas de psicologia, porque não aguento mais meus filhos, mas não são capazes de passar 15 minutos do dia de joelhos orando, intercedendo por eles. Os filhos vão dormir agarrados no celular e assim acordam na parte da manhã, e na madrugada os pais não são capazes de ir lá visitar os filhos nos quartos para orar sobre eles. Não estou falando aqui de ir para a China, não estou falando para você pegar metade dos seus bens e trazer na igreja, não. Orar pelo seu filho, que deveria ser prazer, nem por sacrifício. Talvez hoje os pais fazem mais, não querem dar ao Senhor, não querem se comprometer, não querem se entregar ao Senhor em dedicação, depois querem ter filhos brilhantes, querem ter filhos extraordinários, mas não se dedicam. E eu estou falando aqui, irmãos, se exortar o seu coração, pega para você. Se não exortar o seu coração, amém, seja exemplo para os demais. Eu sei que muitos dos nossos pais que se dedicam aos filhos, louvado seja Deus por isso, pela vida dos nossos irmãos que aqui fazem. Mas eu vos chamo a atenção para continuarmos fazendo, e talvez intensificarmos isso. Eu lembro uma vez lá em São José dos Campos de uma mãe que tinha chamado missionário e insistia com o pastor que ela queria ser enviada para o seminário, ela casada já, para poder se preparar e fazer missões na África. E ela era apaixonada por missões, e o negócio da cabeça dela é ir para a África. Há muitos brasileiros que estão na África, amigos meus, missionários que estão lá. E um dia eu lembro que ela tinha 2 filhos pequenos, o pastor João chamou ela e falou assim: irmã, o seu campo missionário é a sua casa. Ganhe primeiro os seus filhos para Jesus. Depois nós vamos ver se o Senhor vai te dar a oportunidade de ir para a África. E isso que talvez tem que ser intensificado dentro do nosso lar, irmãos. Às vezes estamos trabalhando tanto, olhando só para o foco. E eu falo assim, de maneira generalizada, para que quem sabe possa servir de alerta a alguns de nós que estamos aqui. Muito fincados nas coisas materiais. Eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso dar uma roupa melhor para o meu filho, eu preciso dar um tênis melhor para o meu filho, eu vou trabalhar, eu tenho que dar uma faculdade para o meu filho, e a hora que ele fizer 18 anos eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes o nosso foco está na vida, nas coisas, simplesmente nas coisas materiais. É bom, lute bastante para abençoar os seus filhos, mas não perca de vista o investimento que você deve dar a eles na vida espiritual. Não perca isso de vista. Pastor, eu tenho trabalhos extraordinários que possa ganhar muito dinheiro. Vai tirar você do núcleo da sua família e deixar com que os seus filhos tenham, pelo menos do tempo do crescimento, um tempo de juntos, de crescer juntos? Então, se sacrifique. Se sacrifique. Sacrifique ao Senhor, talvez, um salário maior por um menor, mas em detrimento de você ter um tempo com o seu filho, abençoar o seu filho, dar ao seu filho a devida atenção. E educar é difícil, irmãos. Sabia? Dentro de nós, olha aqui, dentro de todos nós que nascemos tem uma energia, certo? Quem tem filho pequeno e quem já teve sabe disso, tem energia. Essa energia, ela está assim, ela vai para qualquer lado. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Ora, o irmão está orando. Jesus, olha aqui, depois você ora. A energia vai para qualquer lado. O que significa educação? Educação é você direcionar essa energia
para um lado, para um caminho. E para você direcionar isso para um lado, você precisa aprender a dizer não. Não aqui, não lá, não aqui. E é difícil dizer não aos filhos. É complicado, mas esse é o sacrifício que os pais devem ter. Nós vivemos uma geração de filhos que não sabem ouvir não. E às vezes os problemas nem é dos filhos. O problema é dos pais que não sabem dizer não. Tem medo dos filhos ficarem magoados. Ai, se o meu filho ficar magoado. Deus te colocou para isso, meu irmão. Para você dizer as coisas como elas devem ser. Você acha que o seu filho, você vai falar assim, o seu filho vai chegar para você e falar assim, pai, eu quero tênis lá, tem tênis hoje de R$2.000, irmão. Misericórdia. Vendeu o tênis, você troca de carro. E o filho, não, eu quero, porque o filho não sei de quem lá tem, eu quero também, e vira aquele negócio. Irmão, você precisa aprender a ter autoridade de Deus, dizer não. Não tem agora. Explicar para ele. Não dá, por quê? Porque o pai não tem condições, há outras coisas prioritárias. E fica com o conga aí de 70 mesmo. Por enquanto. E trabalha. E se dedica no estudo para amanhã você ter condições. Não, sabe o que os pais fazem? Irmãos, se endividam. Sabia disso? Se algum ficar vermelho aqui, eu vou saber que vocês estão fazendo isso. Se endivida inteiro para dar o tênis para o bendito reizinho. E o reizinho vai para a escola com o tênis. E o pai colando lona embaixo do sapato dele para ir trabalhar. Não dava para fazer uma coisa mais. Por quê? Porque tem medo, pavor de frustrar o filho. A vida lá fora vai dizer não para o seu filho. Muitas vezes. Ensine-o. Seja sincero com os seus filhos. Sacrifique isso. Sacrifique talvez. Olha aqui, você acha que o seu filho, ele vai chegar, pai, eu exijo, porque está assim hoje. Tem um vocabulário agora no meio dos psicólogos. Depois vocês cortam a parte dos psicólogos, fica bravo. Que os pais precisam negociar com os filhos. Não, negociar. Você negocia com alguém que está no mesmo patamar que você. Filho, você instrui. Há uma hierarquia de autoridade na casa. Você não está em pé de igualdade com seu filho. Não, você determina coisas. Você pode conversar com ele para instruí-lo, para conversá-lo, no máximo saber o que ele pensa, mas em última análise é o pai e a mãe que dá a palavra. É submissão isso. Sabe onde os filhos vão aprender a ter submissão a Deus? Dentro da casa. O filho que não aprende a ser submisso ao pai, não será submisso a Deus. Porque se ele não é capaz de se submeter ao pai que ele vê, que convive com ele todo dia, como ele vai se submeter a Deus que ele não vê? A responsabilidade da paternidade é um sacrifício, é dar algo ao Senhor que vale a pena. Os irmãos que talvez tenham pensado, nossa, eu tenho investido tanto nos meus filhos, louvado seja Deus por sua vida, irmãos. Eu estou deixando alguns sonhos, estou deixando algumas coisas pela minha família, louvado seja Deus por sua vida, sacrifique mesmo, vale a pena. Vale a pena fazer as coisas conforme a palavra do Senhor nos diz, sacrificar ao Senhor, trazer os seus filhos à igreja. Hoje à tardezinha, o Léo trabalhou o dia inteiro hoje em Paraguaçu. O Léo mandou uma mensagem, pastor, eu trabalhei o dia inteiro. Chegando em casa agora, eu não ia na igreja, porque ele tinha avisado que não conseguiria chegar. Mas chegando em casa, conversei com a Daiane, nós vamos para a igreja. Nós vamos chegar um pouquinho atrasado, mas nós vamos levar os nossos filhos. Louvado seja Deus por isso. Quando nós estávamos conversando também com a
A irmã Tatiane, ela, para ser membro aqui, ela também disse que um dos motivos, talvez, de algumas mudanças, era para poder ter mais tempo para ficar com o filho, para instruir o filho na palavra do Senhor. Eles resolveram vir para Quatá para ter mais condições de estar perto do menino, para instruí-los na palavra do Senhor. Que bom! Talvez abriu mão de um salário melhor, de uma condição melhor, de um outro lugar, mas pensou que aquilo ia ser bênção ao Senhor. Eu não adorei ao Senhor que não me custe nada. Irmãos, educar, ter uma família é difícil. Uma família comprometida com o reino de Deus, com as coisas, com a palavra, com o horário, com um compromisso, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? O Senhor exige e pede de nós uma vida de sacrifício. Fomos chamados para ser servos do Senhor. O nosso talento, inclusive as nossas finanças, abençoar a obra do Senhor, a igreja, os trabalhos, os missionários, enfim. Para não fazer, nós arrumamos 1000 desculpas, não é? Facilmente. Fácil. Por causa disso, eu não vou fazer por causa disso. Eu já fiz, não deram valor para mim, já fiz aquilo, não sei o quê. Eu não vou mais servir nesse ministério por causa disso, por causa daquilo, porque o irmão fez cara feia para mim. Uma vez um irmão chamou eu e falou assim: pastor, o irmão lá que fica olhando feio para mim, eu falei: não, que a cara dele é feia, viu? Toda vez que você olhar para ele, ele vai estar olhando feio para você, porque é meio feio, né? A gente arruma desculpa. Mas em nome de Jesus, irmãos, o Senhor nos chama, Ele quer que nós sejamos homens, servos e servas que sacrificam Ele, que dê ao Senhor coisas que valem. Não é? Tem irmãos que falam de dar uma oferta, parece que tem um jacaré dentro do bolso, ele não consegue dar ao Senhor nada. Não consegue, não tem disposição, alegria de dar as coisas do Senhor, arruma desculpa, sabe? É porque eu vi na televisão, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, irmãos. Mas e Deus? E o Senhor? Onde é que Ele entra nessa história? O que você tem feito para Ele? O que você tem servido a Ele? O que você tem entregado a Ele? Da sua vida, do seu ministério, do seu talento, do seu tempo, das suas conquistas. Você tem separado algo para Deus? Você tem dado algo ao Senhor? Eu sei que a minha pregação hoje foi de exortação e não teve pontos, não teve desenvolvimento, mas é que eu queria que os irmãos pudessem levar essa mensagem para essa semana. O que eu posso fazer mais para Deus? Não é para o pastor Human, não. Para o Senhor. Como que você pode sacrificar a Ele? O que você pode fazer a mais? Algo que custe alguma coisa a Deus. Que custe alguma coisa para você. Fazer isso ao Senhor. Você lembra aquela oferta lá no templo? Que o homem deu um monte de dinheiro. E aí foi uma viúva e colocou algumas moedas. E Jesus falou assim: aquela mulher lhe deu mais. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquele outro que deu um monte de dinheiro era sobra. Ele tinha muito mais. O que o Senhor quer não é só... Ele é o dono do ouro e da prata. O que Deus espera de nós é que nós sacrifiquemos a Ele aquilo que custe algo para a gente. Para fazer sentido. A palavra sacrifício. Sacrifício, por exemplo, de amor. É difícil perdoar alguém que lhe fez mal? Não é difícil? Por que você não busca ao Senhor a graça suficiente para liberar perdão? Coloque isso como um objetivo da sua vida. Senhor, eu preciso perdoar uma pessoa que me fez muito mal. Mas é difícil então, é porque é difícil mesmo. Se fosse fácil, outro fazia. Eu quero que o Senhor me ajude, Deus. Eu quero perdoar essa pessoa como um ato de sacrifício, de culto ao Senhor. Eu quero ir no mês que vem, na ceia, e dizer: Senhor, meu coração está liberto. Eu perdoo, eu libero o perdão. Inclusive para pessoas que já morreram. Quantos existem por aí que estão travados, estão
entristecidos, entrando em colapsos mentais, em depressão, porque carregam em seus corações amarguras de seus papais, de suas mamães, de pessoas que já até morreram. Por que você não diga ao Senhor que você quer oferecer esse perdão como um sacrifício diante dele? Ore ao Senhor por isso. Peça ao Senhor graça para perdoar, como um sacrifício ao Senhor. Senhor, eu vou entregar lá na igreja, no seu altar, o perdão. Me ajuda, Espírito Santo do Senhor, me ajuda. E aí você vai vir aqui no mês que vem, na ceia, na hora da oração, você vai dizer: Senhor, eu entrego ao Senhor o perdão para aquela pessoa. Eu o libero, eu o perdoo. Fez mal, mudou o rumo da minha vida, me fez mal à minha família, mas graças a Deus que eu estou aqui e eu perdoo. Está perdoado, onde quer que esteja. Eu libero esse perdão, Senhor. Quero oferecer esse perdão como um sacrifício, Senhor. Estou dando um exemplo. Os irmãos entendem? O que é que nós podemos fazer? Para de viver assim e dar ao Senhor aquilo que não te custa nada, não é? E que o Senhor possa nos abençoar a termos uma vida de sacrifício a Ele. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu li essa palavra, irmãos. Eu li essa palavra, irmão Odete. Eu me lembro que eu fui lá no fundo da casa do meu pai, tinha um quartinho. Eu ajoelhei lá e orei. Disse: Deus, eu quero dar ao Senhor algo que me custe muito. Mas não tem nada. Tinha 16 anos, o que eu ia ter? Não tem direito, dinheiro, não tem nada. Mas eu queria dar ao Senhor algo de maior valor. O que é que eu posso te dar, Senhor? O Senhor disse no meu coração: eu quero a sua juventude. Me dê a sua juventude. Quer algo mais caro do que isso? Senhor, eu te entrego a minha juventude. Com 18 anos eu saí de casa para fazer missões lá na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Passei 1 ano e 2 meses lá. Depois voltei para o Brasil e fui para as 3 fronteiras, lá no Amazonas, pregar para os índios Yanomamis, de Águas. Depois voltei, fui fazer seminário, faculdade de teologia, São José dos Campos, fiquei 4 anos lá. Eu vim para cá porque o pastor Nelson começou essa igreja. Depois de 4 anos, ele estando na frente da igreja, ele se adoeceu, a igreja pediu para que eu pudesse vir aqui até ele se recuperar. Com 26 anos eu cheguei nessa igreja. Há 14 anos atrás. Eu tinha 26 anos, tinha cabelo. Comecei aqui, passei 1 ano com o pastor Nelson, cuidando, correndo com ele, para lá e para cá, para os hospitais, levando, acompanhando. No final de 2010 ele faleceu. Mas antes de falecer, ele estava na cama ainda, o pastor João Arantes, que hoje também já está no Senhor, veio de São José dos Campos. E uma conversa entre eu, o pastor Nelson e o pastor João. E eu estava aqui só para o pastor Nelson sarar, irmãos. Ele sarando, eu ia voltar para outros projetos ministeriais. E o pastor Nelson falou para o pastor João Arantes, e eu também estava junto, falou assim: pastor João, a igreja aqui em Coatá é a minha filha mais nova, a minha última filha. Provavelmente o Senhor vai me levar. Ele já estava entendendo que ele não ia curar, que ele não ia se curar. O Senhor vai me levar, pastor João. Eu queria que vocês cuidassem da minha filha. Estava falando da igreja. Ele falou, pastor João, para mim, falou assim: o Human vai cuidar da igreja aqui. Deus falou para mim que o Human vai ficar aqui. Não, pastor Nelson, eu tenho que ir embora. Enfim, depois daquela, o pastor Nelson depois veio a falecer, depois de 3 meses, mês, acho que outubro, novembro, né? Dezembro, né? Virado o ano, teve uma reunião na igreja de São José dos Campos para falar sobre a igreja aqui, porque o projeto que
tinha para a igreja aqui iniciando era em torno do trabalho do pastor Nelson. E aí ia dizer se vai fechar ou não. E aí os irmãos falaram, se o pastor Humo ficar lá, a gente deixa. Esse pastor pode deixar que eu vou ficar lá. Quero dedicar minha vida naquele lugar. Eu tinha outros projetos, irmãos. Tinha outras situações. Vou fazer isso ao Senhor. Nada me chamava. Nós tínhamos, depois da morte do pastor Nelson, a família dele que estava foi embora. Ficou eu, pastor irmão José, por isso que eu tenho carinho pelo irmão José. Foi eu, irmão José, a irmã Dora, a irmã Nair, que começou a vir naquela época, a irmã Diva, tinha a irmã Helena, lembra a irmã Helena? Ficamos aqui 4, 5 se reunindo no domingo. Eu vou ficar aqui. Depois de 2 anos, casei com a Kátia. Agora vai fazer 14 anos. Nós estamos aqui servindo toda a limitação do mundo, mas para a glória do Senhor. Eu saí da minha casa com 18 anos por conta dessa mensagem que eu preguei hoje, meus irmãos. Eu quero dar ao Senhor algo que vale a pena. Poderia ser outra coisa, mas um dia eu decidi dar a minha juventude ao Senhor. Eu entreguei toda ela. Se os irmãos me falarem, pastor Uma, na sua juventude o senhor foi num baile, o senhor foi, não fui. Fui em festa, fui em baile. Fiquei fazendo missões, pregando, fazendo a obra de Deus. Com 20 e poucos anos, quase que eu virei anjo. Então, eu falava de Deus, de igreja. Eu fiquei 1 ano e 3 meses na Colômbia, irmãos. Eu acho que em 1 ano e 3 meses eu fiquei 10 ou 20 dias sem pregar. Eu pregava todos os dias nas comunidades. Tinha culto todos os dias. Nas comunidades indígenas. Qualquer dia eu vou colocar no grupo as 2 igrejas lindas que tem nesses 2 lugares que eu fui lá ajudar a plantar. Os 2, tanto na Bolívia como na Colômbia, construíram igrejas enormes, estão cheios de crentes. Não foi por causa de mim, não é isso. Mas eu pude participar de alguma forma lá. Eu queria que cada um dos irmãos, não precisa ir para a Bolívia, viu, irmão Cido? Calma. Mas que sacrificasse algo a Deus. Porque Ele se sacrificou por nós, morrendo numa cruz. E Ele espera um pouco de nós. O sacrifício ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar a sermos servos dedicados a Ele. Quando vier alguma coisa na sua mão para fazer, faça ao Senhor. Não é? Hoje eu estava conversando com o irmão José. E ele está com saudade das plantas dele. Pastor, precisa cortar as folhas lá das flores, que se deixar crescer muito ela vai cair. Ele falou assim, não é, Cátia? Eu falei, não, o Fábio está lá. Mas o Fábio ele vai ficar lá só até a hora que o senhor voltar. A hora que o senhor voltar, nós arranca ele lá, as flores do senhor. Fazer com alegria, com dedicação. O que você tem feito para Deus? Não é para mim, não. O que você tem feito para o Senhor? Dedique-se a Ele. Pensa em alguma forma de se sacrificar ao Senhor. Ele vai receber isso com alegria. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Amém. Vamos ceiar o Senhor. Queria chamar o Márcio para nos ajudar na distribuição da ceia do Senhor. Amém. Vou chamar o nosso irmão Jaco.